Shalom, queridos. Eis-me aqui para servir ao meu Deus com esse discipulado maravilhoso. Eu quero dizer para você que o discipulado não é somente você estudar, ler o capítulo da Bíblia e ouvir meus comentários. O discipulado também está incluído você vir à nossa casa. Você sabe que eu sou discipuladora geral, faço esse discipulado para todos os seus líderes, todos aqueles que estão discipulando. Eu entrego para eles, eles passam para vocês. E é preciso vocês terem essa conversa comigo pessoalmente. A nossa casa está de portas abertas. Nós estamos de portas abertas para vocês. Não guarde nada no seu coração contrário a esse discipulado sem primeiro passar por mim. E mesmo que passar por mim, com certeza você não vai ter nada contrário, porque você sabe muito bem que a palavra de Deus não volta vazia. Então vamos prosseguir hoje com o Salmo 57. Salmo 57. Eu vou fazer o comentário, eu estou pesquisando para fazer os comentários, por isso que no comentário anterior, na pesquisa tinha um nome em inglês, eu não falo inglês, aí vocês podem pesquisar para poder ver o que significa essa música que Davi, esse nome. Vocês podem procurar no privado para poder passar os detalhes, porque nunca deve deixar algo que vai nos enriquecer a palavra para um lado, a gente precisa ir fundo, né? Eu estou dando a oportunidade para vocês. Foi no Salmo 56, no discipulado passado. E hoje nós estamos com o Salmo 57. Nesse salmo, está se tratando de um salmo de lamento individual, o esconderijo de Davi, de Saul, em uma caverna, e o pano de fundo desse salmo de lamento individual está em 1 Samuel 22, 1 Samuel 24, Salmos 142 também. O nome da música significa não destrua. Aqui em português está tudo bem, né? Esse salmo se assemelha ao anterior em seu tema geral. Também tem um refrão recorrente. Salmo 57, 5, Salmo 57, 11, ligado com esses salmos. E, no entanto, é mais otimista esse refrão. Então, Davi começou comparando-se a um passarinho que se refugia de um inimigo passageiro, escondendo-se sob a asa de seu pai. Vou repetir, a leitura não foi muito legal. Então, Davi começou comparando-se a um passarinho que se refugia de um inimigo passageiro, escondendo-se sob a asa de seu pai. Salmos 17, versículo 8, Salmos 36, 7, vai ajudar na compreensão do assunto. Assim, o lado mais amplo da caverna em que Davi se escondeu pode ter lembrado da asa de um pássaro. No entanto, ele disse que choraria e Deus Altíssimo enviaria socorro. Altíssimo retrata Deus como exaltado em seu governo sobre tudo o que ele criou. É assim que Davi chama Deus, trata Deus. Além disso, nesses versos, Davi se imaginava como uma criatura insignificante que um predador maior estava prestes a pisar. Ou seja, seus inimigos eram semelhantes a leões vorazes. Salmo 7, verso 2, nos ajuda a compreender o assunto. E em suas palavras veementes pareciam dentes de leões. Portanto, eu me pergunto, se Daniel pensou neste versículo quando estava na cova dos leões, Daniel 6. A alma representa a sua vida, representa a vida do salmista.
Os inimigos de Davi usavam palavras como instrumentos de guerra para atacá-lo. Este refrão representa o desejo de Davi de que Deus se glorifique. Implícito no desejo está um pedido de que Deus liberte o salmista justo. Agora Davi falava de si mesmo como um animal selvagem que os caçadores estavam tentando capturar. No entanto, ele acreditava que seus caçadores cairiam em sua própria armadilha. Salmos 7:15, Salmos 9, versículo 15, Salmo 35, versículo 8. Também nos ajuda a compreensão do Salmo 57. Antecipando sua libertação, Davi prometeu louvar a Deus. Salmos 108, versículo de 1 a 5. Ele voltou às referências anteriores do amor leal e verdade do Senhor. Salmo 57, 10. Salmo 57, 3. O refrão encerra o Salmo 57, 5. A glória de Deus era a maior preocupação de Davi. A vida, às vezes, parece uma selva, com feras ameaçando nos devorar e caçadores hostis tentando nos prender. No entanto, os piedosos podem contar com assistência sobrenatural e podem se regozijar na salvação final. Enquanto isso, devemos viver para a glória de Deus. Tudo, que comamos, que bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, espero que vocês estejam confiantes, porque os salmos nos inspiram. O Davi tem mostrado que a confiança em Deus tinha que ser prioridade para ele e para nós. Então, volto a dizer para vocês, nós estamos numa igreja em célula no modelo dos 12. O propósito dessa igreja é estarmos levando a cidade circunvizinhas, levando as pessoas aos pés do Senhor Jesus. Não trabalho de mal feito, um trabalho sem amor, não. É um presente caro. Presente caro, isso quer dizer que você planeja a tua vida toda para fazer o que Jesus disse, e de fazer discípulos. Mateus 28, 19, não podemos esquecer. Então, toda a nossa vida é planejada para isso. O seu caso, planejo ter filhos, eu já planejo que eu vou estar ganhando meus filhos, discipulando meus filhos, e enviando, consolidando, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Meus filhos têm que ser enviados para o céu, como falou a bispa Emanuela, para o céu. Eu preparo para o céu, não preparo para o mundo. A gente costuma falar isso, que a gente prepara os filhos para entregar à sociedade. Nós preparamos nossos filhos para entregar ao reino de Deus, a viver buscando a Deus sobre todas as coisas. E viver para Deus. É para isso que nós. Então, tudo que nós fizermos, no momento que nós passamos a ser um filho de Deus, reconhecendo que Deus nos escolheu, nos entregou a Jesus e Ele não nos lançará fora, a nossa gratidão é apenas fazer o mesmo que fizeram conosco. Alguém nos ganhou, nós vamos fazer isso. Então, a gente já pensa em ganhar as pessoas de um modo geral, mas se é casado, se tem filhos, começa no seu lar. E você pode fazer isso simultaneamente. Você pode ter filhos da idade de pré-escolar. Você vê na sua vizinhança crianças nessa idade. E você junta com seus filhos, você uma pessoa que entende, que conhece a palavra, que a essa altura você já está conhecendo bastante. Desde maio que nós estamos abrindo a Bíblia, 3 capítulos por dia na nossa casa, e 1 capítulo por semana junto com nossos discipuladores. A essa altura a gente já tem a palavra gravada no coração, e deve estar no seu coração também essa palavra de que
ou vizinho perto, que é melhor um vizinho perto do que um parente longe. Então, você está discipulando os seus filhos, qual é a idade deles? Vê se na vizinhança não tem filhos da mesma idade, para você, na hora que vai fazer o discipulado, que eu chamo de culto doméstico, com seus filhos, você convidar os filhos da vizinha, que elas permitirem vir, aí você junta com seus filhos, porque você está criando um mundo melhor para os seus filhos. Já imaginou? Você não pode ser antissocial. Você deve liberar seus filhos para brincar com os filhos da vizinhança, contando que seja uma liberdade vigiada. Você não vai deixar solto, mas você deixa brincar na porta, bicicleta, eletrô, de acordo com a idade. Então, ali você está olhando, mas tem que deixar. Não pode criar os filhos sem ter amizade com os filhos da vizinha, mas você precisa prepará-los para estar junto com eles, para que eles sejam aqueles que influenciam na vida deles com Jesus, do que eles influenciar, do que os filhos da vizinha influenciar a vida deles. Porém, você já fica esperta, você tenta logo ver quais são aqueles que os pais liberam, e na hora que você está fazendo o seu discipulado com seus filhos, já junta com esses, e quando os seus filhos forem brincar na porta com os seus vizinhos, os filhos dos vizinhos, você sabe que tem um grupo que já sabe o mesmo que seu filho está sabendo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Já tem aquele grupo que sabe que todos que aceitam Jesus Cristo, esses são chamados filhos de Deus. E aí você já se sente mais segura. É um trabalho caro, porque Deus só aceita presente caro. E Ele não vai receber qualquer coisa. Ele diz na sua palavra que aquele que faz a obra dele relaxadamente é maldito. Nós vamos chegar em tudo isso que eu falo, que ainda não falei, não mostrei na Bíblia, vai ser mostrado. Nós vamos pegar, estamos pegando de Gênesis, vamos chegar a Apocalipse, e aí tudo que eu falo que não foi ainda lido vai ser, não é isso? Não existe na Bíblia uma palavra em relação a isso. Então a gente vai fazer trabalho de qualquer jeito, relaxadamente. A gente faz tudo caro para Deus, apresenta para Deus o que é caro, porque Ele merece. Davi falou, esse salmista que você está vendo aqui o tempo todo falando dos salmos dele, ele falou, ainda vai chegar nisso também, que não daria para o Senhor nada que não lhe custasse caro. E Davi é um referencial para nós, de adorador, de alguém que foi chamado por Deus, de homem segundo o coração de Deus. Então, faz uma coisa cara para o Senhor, não faça somente o discipulado com seus filhos, não. Lembre do Salmo 27, versículo 10, que é melhor um vizinho perto do que um parente longe. Então, vamos fazer a obra para Deus completa. Você vai matar dois coelhos na cacetada só. Você vai fazer o que Jesus mandou, que é discipular. A sua casa é a primeira, é o principal, e vai ao mesmo tempo já fazendo o discipulado com a sua vizinhança. Do mesmo jeito, quando você se reúne para fazer o culto doméstico, aquele que é a parte geral, não é só aquela parte que você está fazendo com as crianças, mas a parte geral, mamãe, papai, todo mundo junto, por que não chamar seu casal de vizinhos? Venha participar aqui, nós estamos fazendo o estudo da Bíblia, nossa família, toda noite, nesse horário, eu, meu marido, meus filhos, venha também. Então, a gente tem que fazer algo caro, custa caro, porque você é o culto doméstico, você e sua família, você não tem aquela preocupação de você faz as coisas rapidinho quando chega do trabalho, que hoje em dia todas as mulheres trabalham fora de casa, né? Para fazer o culto doméstico, ou então vai fazer na madrugada. Na madrugada não vai poder copiar, chamar a vizinhança, mas se for na hora da noite, vai ser um trabalho mais caro. Você tem que ajeitar o sofá, aquela coisa toda, soltar, ajeitar a salinha, aquela decoraçãozinha toda especial. Trabalho caro. É desse jeito que Deus quer, um serviço caro. O que Ele fez por nós foi muito caro, foi o sangue de Jesus derramado por nós. Então tem que ser um trabalho caro para Deus. Vai custar mais caro do que você estar com sua família somente, e um bota uma perna para lá, outra para cá, aí depois ajeita sofá, mas naquela hora não tem aquela pressa de fazer aquela ajeita. Coisa de casa onde tem criança, sabe como é? Aí, se é o trabalho caro, você se estender à sua vizinhança, se achar aqueles que aceitam vir para o seu culto doméstico, já imaginou que bênção? Aí daí você já está ganhando vidas. E é tudo que Deus quer: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Nós sabemos que as células são importantes.
Você vai ganhar uma vida e a vida não está querendo ir para o templo logo, talvez porque tem alguns bloqueios, mas se você já tem sua reunião em casa de culto doméstico, faz disso aí um momento para aqueles que você ganhou, chama para fazer a sua célula, aquela célula diferente, né? Você com a sua família, culto doméstico, aí você junta, não é? Para um assunto especial de consolidação para essa pessoa que você ganhou. Batendo criatividade, o culto doméstico é indispensável, isso aí já deve estar garantido na sua casa como uma filha de Deus. Então agora só falta ter criatividade. Pegar aquela pessoa que você ganhou para Jesus e ali na sua família, você já se tornar ali, pode não chamar de célula, mas já é uma célula. Já é um lugar onde você está formando aquela pessoa que foi decidida para Jesus, formando o caráter dela, consolidando que esse é o pulmão da visão celular no modelo dos dois, são os pulmões. Se você não preparar o bebê, ele morre. A pessoa que você ganhou para Jesus é um bebê espiritual, precisa de estar anexado a uma célula, a um lugar onde ele já possa estar se alimentando ali. Então, faça aí, faça alguma coisa, não fique dizendo, eu não tenho tempo, tenha criatividade, eu estou falando com experiência. Ninguém pode estar fazendo um discipulado, ensinando, sem ter experiências nessa área. Eu fazia isso com meus filhos, fazia isso com minha vizinhança, meus filhos com os filhos da vizinha, a vizinha também no meu momento de estudo da palavra na minha casa. E deu certo, nós ganhamos vidas assim. Então, onde você estiver, só pense nisso, né? Vamos parar de pensar em outras coisas, parar de pensar no Instagram, no Facebook, não é? Vamos parar e pensar no reino, é buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, a gente fica por aqui no comentário. Se alguma coisa não saiu legal, não se esqueça de ser uma pessoa transparente, porque a transparência cabe em todo lugar. A gente tem que conversar com aquele que errou, não ir falar daquele que errou com outros. Então, se houve alguma falha, vocês me procuram. E eu sei que eu serei humilde para me submeter ao que você estiver falando pelo Espírito de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.